demais, não é mesmo? Bênção demais. Se tiver alguma criança ainda, eu acho que já foram todas, não é? Para... Ah lá vai o Felipe, ficou o Felipe para trás. Mas eu fiquei feliz aqui na apresentação do coral com as crianças. Nós estamos começando esse mês, tradicionalmente fazemos o mês da família em maio, e ontem muitos até mandaram felicitações e ficamos felizes. Ontem eu e Silvia celebramos 22 anos de casados, e por uma coincidência, né, nós às vezes brincamos com isso, né, com uma Jesuscidência. Quando eu soube que o nosso coral ia ministrar essa canção, eu falei para Li, Li, por acaso essa música foi ministrada, foi tocada no casamento, que aliás foi uma surpresa para a Silvia, ela não sabia. Na época do casamento eu consegui que o coral Cadmiel, alguns devem conhecer, fosse cantar no nosso casamento, e eles cantaram exatamente essa música, e foi uma surpresa para ela. E coincidentemente eles tinham separado essa canção sem falar comigo. Na verdade, foi aquelas coisas que Deus faz, e ministraram. E eu fiquei feliz também de ver aqui famílias no coral. Rogério com as filhas, né? Vi Rosângela também com a filha. Ou seja, numa ministração, num culto de família, ver famílias aqui no coral também é bênção demais, não é? E louvamos a Deus. Eu tenho a alegria de ser amigo deste querido irmão, pastor Fernando, que está aqui com a sua querida esposa, Patrícia. Pastor Fernando, eu já disse isso em muitas ocasiões e falo mais uma vez, sempre foi uma referência para mim como pessoa, como pastor, como amigo. É aquele amigo irmão mesmo, das horas boas e nas horas difíceis, que você pode pegar o telefone, ligar. Sempre foi muito preocupado comigo, com Silvia. Quando passei pelos meus vales, muitas vezes a Silvia recorreu a ele para poder nos apoiar. Fui um tempo curto, mas fui tesoureiro ali no distrito antigo, distrito Sudeste Paulista, o distrito que hoje se chama Distrito Campinas, e o pastor Fernando já está na superintendência. Eu não faço ideia de quanto tempo, pastor. 19 anos. Desses 19 anos, eu acho que eu fiquei uns 2 ali como tesoureiro junto com ele, e é um amigo querido, família querida. Pastor Fernando, por favor, chegue. Ele está aqui abrindo nossa programação especial do mês da família. Para nós, uma honra muito grande tê-lo conosco. Ele, obviamente, tem uma agenda bastante concorrida, mas ele achou lá um espacinho para poder também compartilhar um pouco do que Deus tem revelado ao coração dele. Você está em família, que Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Aceito. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Você já foi, às vezes, à igreja muito feliz? Muito feliz? Eu estou sonhando em estar aqui na igreja já faz vários dias, desde que o pastor Antônio Carlos, na amizade chama o pastor Carlinhos, me convidou. Eu estou sonhando estar aqui, porque ele, a Silvinha e o Davi são especiais do nosso coração. Bom demais estar com os amigos, irmãos queridos, e eu louvo a Deus. Primeiro eu não queria ser pastor, imaginem. Eu queria ser
mecânico no exército, mas Deus me chamou atrás de um Fusca para ser pastor. Aí eu amei ser pastor. Aí ele quis que eu fosse superintendente. Eu falei: Senhor, me tira fora dessa. Mas como eu vi que não tinha jeito, falei: só aceito se o pastor Carlinhos for o tesoureiro. Aí eu falei: o pastor Guilherme, que ele estava me incumbindo, eu falei: pastor, só aceito se o tesoureiro for o pastor Carlinhos e o secretário o pastor Geraldo. Eu falei: Fernando, mas não pode. Na Assembleia e tal, eu falei assim: pastor, só aceito nessa condição. Então, pela primeira vez, aconteceu lá no distrito, em Campinas, tesoureiro, pastor Antônio Carlos Castro, sim ou não? Secretário, pastor Geraldo Nunes Filho, sim ou não? Ele falou: irmãos, se não aceitarem, o pastor Fernando também não aceita ser superintendente. Então, é dessa maneira que o pastor Carlinhos, pastor Antônio Carlos, é muito especial para a minha vida, e muito especial, ele, a Silvinha, e o presente maravilhoso dessa família, que é o Davi, e o ministério maravilhoso, frutífero. Portanto, estou muito feliz de estar na igreja, estar com os irmãos, e minha esposa é minha intercessora, e desde que eu fui convidado, foi: bem, peça a Deus para que eu consiga transmitir a palavra do Senhor, para que eu consiga transmitir aquilo que eu quero levar para a igreja, e portanto ela tem orado, eu tenho me preparado, chegou o dia. E na verdade, falar de família, vou contar um pouquinho durante a mensagem de algumas experiências minhas em família, porque família foi o meu primeiro sonho de vida. O presente que eu ganhei de Natal, quando eu fiz 10 anos de idade, foi um caminhão de madeira. Só quem tem 60 a mais vai saber, a marca FNM, FNM. Alguém quer se comprometer? Oh, pelo menos aí, obrigado. Achei que 3 se comprometeram. FNM, caminhão de madeira, tem mais. Irmãos, eu brinquei 10 minutos com meu irmão, ele ganhou dele, no quintal. Voltei e falei: mãe, os jovens não sabem que história é essa. Mãe, guarda em cima do guarda-roupa. Aí tem um grupo maior pelo jeito aqui, né? Porque quando eu crescer e casar e tiver um filho, eu vou dar esse caminhão de presente. Agora imaginem quando meu filho nasceu, esperei ter uns 6, 7 anos de idade para entender, mostrei aquele caminhão, ele não sabia, não fazia ideia o que fazer com aquele caminhão. Aí ele casou, filho casa, vocês acham que eles levam embora as coisas? Não, geralmente não leva não, fica para a gente. Mas depois de um tempo ele voltou para casa: pai, dá aquele caminhão que eu vou levar. E, portanto, família, esse sonho maravilhoso de Deus para a minha vida, a partir dos meus pais, do meu querido e precioso irmão, pastor Marcos Fernando, e depois crescendo, da família que constituí, dos filhos que tivemos, dos netos que temos hoje, 3 netos, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, vou partir minha palavra do texto que o Senhor Jesus, da parábola que ele contou, do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, começando no versículo 11, até o 32. Lucas 15, começando no versículo 11, até o 32. Perfeito, a versão que eu uso também, Nova Almeida atualizada. Antes de ler, vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, estamos na Tua casa. A maioria de nós não consegue vir durante a semana, não consegue vir na quarta-feira. Portanto, quando domingo chega, nós temos uma grande expectativa de estar na igreja, de rever nossos pastores, de rever os irmãos, as irmãs, aqueles que são mais próximos de nós, aqueles com quem temos um pouco mais de conhecimento, de relacionamento, ó Deus amado. Portanto, é uma alegria estar na Tua casa, sermos conduzidos à oração, sermos conduzidos à adoração, sermos conduzidos, ó Deus, no ambiente da família, da igreja, dos planos, dos propósitos da igreja, dos sonhos da igreja, dos alvos da igreja, e o maior deles é cumprir a grande comissão, para que o Senhor faça de nós filhos de Deus, servos do Senhor, discípulos de Jesus, para que o Senhor faça de nós luzes nesse mundo, na cidade, nos trabalhos, nas escolas, nas faculdades, onde passamos, onde vivemos, no prédio onde vivemos, na rua onde vivemos, ó Deus amado, entre a nossa família, os parentes, ó Deus amado, e dentro de casa, Pai, mais ainda, porque dentro de casa
Nossa família nos conhece totalmente. Virtudes, defeitos. Eles conhecem defeitos que às vezes até nós não pensamos, não lembramos, mas eles conhecem. E pedimos a Ti, ó Deus, que é tudo pela graça do Senhor, que o Senhor faça a nossa vida brilhar na nossa família. Nós não temos esse brilho, nós não temos essa luz, por mais que nos esforçamos, nós não temos em nós mesmos, mas o Espírito Santo do Senhor, brilhando em nós, nós vamos poder brilhar para a nossa família, e coisas maravilhosas, Deus vai fazer acontecer na nossa família, ó Deus amado. Claro que existem etapas, claro que existem algumas etapas que são longas, temos que esperar até ver o milagre acontecer, mas o Senhor é um Deus de milagres, milagre pela graça de Jesus, milagre pelo amor do Senhor, milagre pela obra do Espírito Santo em nós e na nossa família. Pai, fale conosco nesse texto. Jesus ensinou uma multidão com essa parábola. Ensina-nos nesta noite, ao ler, ao meditar, cada um de nós, enquanto eu estiver falando, conduza cada um de nós, Pai, pelo Espírito Santo, conduza-nos, ó Deus, a ampliar nossa visão, nosso entendimento sobre a nossa família, nosso discernimento sobre a nossa família, aquilo que precisamos enxergar e não estamos enxergando, ó Deus amado, aquilo que precisamos sonhar, almejar para a nossa família e não estamos conseguindo fazer. Pai, opera em nós, pelo Teu Espírito Santo, como o Senhor operou naquele dia com Jesus Cristo, pregando para uma multidão. Hoje, o Espírito Santo do Senhor está aqui, para pregar a nós, enquanto lemos e meditamos, e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, entre os 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas,
quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? O texto é longo e eu acredito que já nessa leitura, já algumas palavras mexeram comigo e com você. Mas hoje, estou aqui para falar, portanto, e compartilhar com vocês algumas mensagens e lições sobre família. E eu quero começar introduzindo com um pouco de brincadeira. Pode ser aqui, pode ser, pastor? Vamos rir um pouco? Não vou falar das famílias de Jaguariúna, combinado? Tem nada a ver com as famílias de Jaguariúna, tem tudo a ver com as famílias da capital São Paulo, combinado? Lá em São Paulo, na capital, toda a família tem quem demora no banho. Já viu essa história? Já ouviu falar de São Paulo? Aquele membro da família entra no banho, meu Deus do céu, dá até uma dor no coração. A gente até ora, como Cristo, Senhor, que ele termine esse banho logo, que ela acabe com esse banho logo. A gente até ora, porque parece que entra no banho e esquece. Parece uma terapia. Já ouviram falar disso? Tem família lá em São Paulo que não apaga as luzes. Já viu esse negócio? Dorme até com a luz acesa. Meu Deus do céu. O pai e a mãe que pagam as contas, meu Senhor, fica aflito e acorda meia-noite, vai olhar se está tudo apagado, vai olhar se a torneira está fechada, vai olhar, porque senão no final do mês a conta vai ser alta. Mas lá em São Paulo também tem família que tem alguns membros da família que não guardam as coisas. Já viu isso? Chega em casa, final da toalha, largando sapato, parece um rastro, sapato, camiseta, tênis, se você seguir pela roupa, você vai ver onde é que ele está. Onde é que ela está? Geralmente no sofá. Já viram esse filme em algum lugar? Mas não é aqui, lá em São Paulo. Também tem família que tem gente que sente muita preguiça dentro de casa. Nossa, para levantar da cama dá um trabalho. Eu já vi contar de um pastor lá em São Paulo, que ele não tinha casado ainda, que um domingo de manhã, a mãe dele veio: filho, está na hora. Filho, está na hora. Falei: mãe, que negócio é esse? Deixa eu dormir. Filho, você é o pastor da igreja, o culto vai começar daqui meia hora. Já imaginou? Preguiça às vezes pega até no pastor, na pastora, às vezes pega até... Tem família que tem isso. Tem família que tem alguns que comem mais do que deve. Já viu isso? Geralmente, quando tem alguém da família assim, a gente faz questão de pegar logo a nossa parte na comida. Porque se ela ou ele pegar primeiro, misericórdia. Para brincar, para dizer o seguinte: como família, nós temos muitas coisas semelhantes. Muitas coisas. Nas etapas da vida, na caminhada da vida, nós temos coisas semelhantes que acontecem em todos os endereços. Às vezes a gente pode até achar que a família do vizinho não grita tanto quanto a nossa, mas pode ter certeza que tem os gritos deles lá. Toda família tem áreas, coisas que são deles. Algumas talvez vão conseguir mudar. Eu vou contar um pouco da minha história, tudo bem? Por exemplo, estou tentando aprender até hoje com a minha esposa como guardar as coisas na gaveta. Confesso para vocês, quando amanhece o dia, minha esposa dobra o pijama dela, assim. Parece quando saiu da loja, sabe? Dobra. Irmãos, eu olho o short, falei: como é que eu dobro esse negócio? No fim eu faço isso, ponho na gaveta. Aí eu tiro a camiseta, fico lembrando como é que embrulha a camiseta lá quando vai comprar na loja, dobro, tento dobrar as mangas. Aí eu vejo que está um pouco difícil, embolo, coloco lá na gaveta. Geralmente minha gaveta, eu tenho que socar um pouco para fechar, não sei porquê. E minha esposa se entra, abre macia, correndo. Eu não desisti ainda. Não sei se isso vai acontecer aqui na terra ou lá no céu, mas eu estou perseverando em tentar. E todo dia minha mente: Fernando, dobra direito, põe direito, guarda essa meia direito. Fernando, pendura essa camisa. Eu fico falando que tive alguns progressos. Por exemplo, eu colocava toalha molhada na cama. Você já viu isso em algum lugar? Eu não coloco mais toalha molhada na cama.
Ó, minha esposa sabe o que ela disse? Glória a Deus. Olha, pelo menos já é um ponto. Eu não consigo colocar a roupa na gaveta, mas a toalha não está mais molhada na cama. Bom, na verdade a família nasceu abençoada por Deus. Deus ama os casamentos, Deus ama as famílias, Deus ama a missão dos pais, Deus ama os filhos, Deus ama a missão dos filhos, Deus ama os netos, Deus ama a missão dos avós. Eu estou nessa fase, aleluia, eu estrago à vontade, eles que se virem para cuidar. Eu amo. Irmãos, tenho um irmão querido, não tenho irmã, tenho um irmão precioso, eu amo. Por quê? Porque a família é bênção de Deus. Bênção de Deus. Durante a mensagem quero contar algumas coisas que foram difíceis para mim na família, para compartilhar. Mas eu quero, durante esse texto, ir compartilhando as lições que eu tenho aprendido e continuo aprendendo com essa parábola do Senhor Jesus Cristo, a parábola do filho pródigo. A primeira lição que eu quero olhar com vocês para esse texto é o seguinte: vejam que esse homem que tinha 2 filhos, e logo o versículo 12 diz: o mais moço deles disse ao pai: quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. A primeira lição que eu aprendo, eu vim para cá pensando nisso, porque, irmãos, eu sou dependente de pastores. Tenho 67 anos, mas eu continuo dependendo do conselho dos pastores. Meu pastor ainda é vivo, dou graças a Deus por isso, que é o pastor Guiar, desde 80. Eu vou, quando eu preciso de conselho, eu vou lá: pastor Guiar, estou precisando. Ele diz: pode vir. Estou precisando, pode vir. Porque a primeira lição que chama a minha atenção aqui nessa história é o seguinte: antes de tomar uma decisão que trará mudanças para sempre na sua vida, busque conselho. Antes de tomar. Não sei qual será a sua próxima decisão, que será uma decisão que pode mudar em muito sua vida, sua história e sua família. Talvez trabalho, talvez compra ou venda do seu imóvel. Mas o que faltou para esse filho, antes de tudo, foi buscar conselho. Poderia até ser com o próprio pai. Um grande exemplo para mim de um sobrinho criado pelo seu tio, que foi Ló, criado ali pelo seu tio Abraão. Vejam que no momento em que os dois cresceram, enriqueceram, Abraão e Ló enriqueceram, já a terra não conseguia comportar as duas famílias, o crescimento, os empregados e tudo, e o gado e toda a propriedade, e Abraão disse: Ló, a terra não suporta nós dois, porque crescemos, ficamos ricos, então vamos nos separar. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E aqui faltou a humildade de Ló. Porque Ló poderia dizer: tio, o senhor me criou. O senhor só teve um filho, 2 filhos. Um filho, 2 filhos. E tio, eu tenho 2 filhas para criar. Se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria? O que o senhor faria? Mas Ló não pediu conselho. Ló olhou para aquilo que ele estava vendo, e para piorar, essa terra é melhor que a outra, já que eu posso escolher, vou escolher a melhor e deixar a inferior para o tio que o criou, o tio que foi pai dele, o tio que quando seu pai morreu, o tio criou, cuidou, ajudou na vida, e sempre ajudou. Foi o tio que intercedeu para que ele e sua família fossem livres de Sodoma e Gomorra antes da destruição. O que faltou para Ló? Tio, se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria? Já fiz essa pergunta algumas vezes. Quando eu atravessava um tratamento difícil, teve um médico, irmão e amigo, que não era da especialidade dele, mas perguntou: falei: doutor, se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria? Ele disse: olha, eu vou responder o seguinte: se fosse o meu pai, o que eu faria? Eu falei: então, se é aquilo que o senhor indicaria para o seu pai, eu vou fazer. Então guarde isso. O primeiro grande erro desse moço, não foi até, vou dizer, receber sua parte, foi, mas não foi o grande erro dele foi: pai,
Que bom, obrigado por ter dado a minha parte e a parte do meu irmão. Vocês lembram que o pai deu para os dois, não deu só para o mais moço. Os dois ficaram com as suas partes, antecipou a partilha da herança. Mas veja que o grande erro dele foi: pai, vou para um outro país, vou para uma outra região. Se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria? Para onde o senhor iria? E ele perguntou para o seu tio, que criou ele, que o criou, mas ele não perguntou. Para piorar, como eu disse, escolheu querer ganhar do tio. Que é melhor, vou ficar aqui, deixa. Essa foi a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês. Vamos buscar mais conselhos, amém? Vamos buscar mais conselho. Irmãos, como eu digo para você, olha, eu sou pastor desde 81, mas eu continuo buscando conselho nos pastores, meus amigos e colegas. Eu preciso de conselhos. Eu continuo precisando, e eu sei que eu tenho nos meus amigos conselheiros. Primeira grande lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre essa história é: antes das suas decisões, busquem conselho. Pode buscar conselho no pastor Carlinhos, pode ser? Vocês têm o WhatsApp dele? Vamos combinar uma coisa. Permita-me fazer com meus 67 anos. Às 10 horas desliga a rede de dados. Amém? Pode ser? Pronto. Eu deixo meu celular ligado depois das 22 horas. O celular. Porque numa emergência, minha família, meus amigos, colegas pastores do distrito sabem que depois das 22, se for emergência, meu celular vai tocar. Mas a rede de dados, desligado. Mas busque conselhos, busque, não importa a idade que tenha, busque conselhos, peça conselhos, busque que o Senhor levante conselheiros e conselheiras para a sua vida, amém? Só uma observação, mas busque com toda a confiança na pessoa, não busque qualquer conselheiro, ou qualquer conselheira, não, alguém que você tem, conhece o fruto da pessoa para poder pedir um conselho. Segunda lição que eu aprendo aqui nessa passagem da família do filho pródigo é que o pai repartiu entre eles. E esse ponto para mim, ele vai na minha infância, porque quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai adoeceu, inclusive foi aposentado por invalidez. E no meio da fome, porque a gente só comia a cesta que a igreja central de Campinas nos dava, a cesta básica, no meio daquela fome, do apoio da igreja, dos irmãos, das irmãs, dos casais, no meio daquela fome, eu descobri um dia uma coisa: minha mãe não almoçava para sobrar comida para mim e para o meu irmão e para o meu pai. E aqui eu quero dizer uma coisa, que na família, geralmente os pais, as mães, quase dão tudo o que têm enquanto estão criando os filhos. Posso lembrar alguns períodos? Bom, aquele dia me marcou demais. O dia que eu descobri que minha mãe não almoçava com a gente à mesa, o dia que eu entendi com 10 anos, por que a mãe nunca almoça com a gente? Fazia 2 anos. Aí que eu lembrei, ela não almoçava para ter comida para o jantar. O que eu quero dizer com isso? Qual a lição que eu aprendo aqui? Jesus disse que nós temos que repartir. Inclusive em Lucas 3, versículo 11, está escrito: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo, reparta. E aquele pai repartiu, mas guarde uma coisa, ele não deu tudo. Guarde isso. Porque nós, pais e família, podemos repartir. Mas quem reparte, fica com a sua parte. Portanto, nas etapas da vida, nós temos que saber o que repartir, o que podemos repartir, e às vezes o que não podemos repartir. Porque quando a gente reparte, a gente não fica sem nada. Concorda comigo? Se eu tenho 2, eu posso dar uma, mas eu fico com a outra. Se eu tenho um prato cheio de comida, eu posso dar, se um pouco de dor, metade do prato. Aí eu vou encher mais ainda para dar para os 2. Mas eu não fico sem. Ou seja,
esse pai repartiu. E como foi tão importante a maneira como ele repartiu, por quê? Porque quando o filho, tempos depois, tendo perdido tudo da sua parte, volta, o pai ainda tinha. O pai tinha. Por que o pai tinha? Ele repartiu com os 2 filhos. Mas por que ele tinha? Porque ele repartiu, ficou com a parte dele e deu as partes dos filhos. E para a lei brasileira, é 50% para o casal, para o pai e para a mãe, e o restante reparte com os filhos. O restante com os filhos. Se tiver um, maravilha. Se tiver 2, 25% para cada um. Mas esse princípio aqui, para mim, é importante pelo seguinte. Primeiro, porque a família é um lugar onde nós repartimos. É um lugar onde nós nos doamos. É um lugar onde nós nos damos. É um lugar onde nós damos e recebemos. E precisamos, ainda mais como pais, como mães, como casal, precisamos saber repartir. E ajudar os filhos, para que crescendo, tenham a sua vida. Para que crescendo, tenham o seu desempenho, para que crescendo, formem a sua vida, a sua caminhada. Casando ou não, mas tenham a sua vida, a sua caminhada. Nós estamos num período em que há várias famílias, e não é de agora, já tem pelo menos mais de 25 anos, quando eu trabalhava com o MAC já tinha isso, famílias em que o lar é tão gostoso, que a filha e o filho já estão com 30 anos de idade e não querem ir embora. 30 anos, mas não quer ir embora. O ninho está muito gostoso, está muito bom. Tem comida, tem tudo, tem roupa lavada, tem tudo. Por que eu vou embora? Por que eu vou casar? Por que eu vou pagar a conta? Por que eu vou ter filho? Porque se o ninho está gostoso. Aí a própria natureza ensina a gente. É o pássaro, geralmente o pássaro macho, que empurra os filhotes para fora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Nós precisamos ter um ninho forte, cheio de amor, de carinho e proteção, mas um ninho também que ensina os filhos a seguirem sua vida. Seguirem sua vida. O pai repartiu, mas repartiu com sabedoria, porque quando o filho perdeu tudo, ele teve para onde voltar. Se o pai tivesse dado tudo, nem o pai tinha. Aqui, entender o princípio de repartir, você dá uma parte, você fica com a sua parte. Há um outro texto aqui, que diz em João 6, 9 e 12, antes do Senhor Jesus fazer aquela multiplicação, um dos discípulos disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O menino repartiu, Jesus multiplicou e repartiu para todos. E nesse texto, da multiplicação dos pães, no versículo 12, termina o seguinte, e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E aqui uma outra lição dentro do repartir, a lição é essa, irmãos, nós não podemos desperdiçar as coisas, não podemos. Interessante o detalhe, nas 2 vezes em que o Senhor Jesus, a Bíblia descreve, as 2 vezes que a Bíblia descreve, Jesus multiplicou os pães, ao terminar disse assim, recolham o que sobrou. Eu não sei o que fizeram, mas a ordem foi, recolham, não joguem fora, não desprezem, recolham, recolham. A terceira lição que eu aprendo nesse texto, queridos irmãos, está no versículo 14, porque diz o seguinte no versículo 14, olhe comigo de novo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, não, eu quero então, é o 17, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E aqui, há uma outra lição para nós em família. A lição é a seguinte, eu acho que não será possível nós sempre acertarmos as nossas decisões, não somos perfeitos, mas a terceira lição que eu aprendo é o seguinte,
Assim que você percebeu que fez uma escolha errada, arrependa-se o mais rápido que você puder. Esse filho, ele ficou lá até perder tudo. E aqui o que eu aprendo é, sempre que a gente fizer uma escolha errada, assim que você perceber, se arrependa logo. Não espere piorar. Não espere chegar no fundo do poço. Claro que se chegar no fundo do poço, temos perdão e redenção em Jesus com todo prejuízo. Mas eu quero deixar esse princípio. Quando você perceber que errou feio, está no começo. Eu vou dizer, eu e a minha esposa, às vezes já fizemos alguma compra, algum compromisso, e a gente se arrepende no dia seguinte. Alguém já passou por isso? Pouquinho, aqui Jaguariúna não é mais controlado. Mas irmãos, quantas vezes a gente amanheceu com o coração apertado, bem, que burrada nós fizemos. No dia seguinte, o mais rápido que puder, se arrependa, o mais rápido que puder, reduza o prejuízo, logo que entender que errou, se arrependa, confesse, faça o que tem que ser feito, para poder seguir com o mínimo prejuízo possível. Amém? Eu sempre fico pensando na história de Judas. E uma pastora de Campinas, daqui a pouco lembro o nome dela. Ela, uma japonesa, Luísa Endo. Ela escreveu alguns livros, e um deles que ela escreveu, ela diz o seguinte: Judas confessou seu pecado. Depois de ter vendido Jesus, ele volta no templo, para os sacerdotes que o compraram por 30, que pagaram 30 moedas de prata, ele volta para lá e diz para eles: traí sangue inocente. Ele confessou, mas para piorar, ele confessou para a pessoa errada. Porque o que é que eles disseram? O problema é seu, está na sua cabeça, foi você que vendeu, foi você. Fica com a sua cabeça, o problema é seu, não é nosso. Significa o seguinte, irmãos, que nós, cristãos, crentes em Jesus, devemos buscar, temos que ter pessoas fáceis de se arrepender. Amém? Descobriu que está errado? Confessa, reconhece, confessa, pede ajuda para consertar o erro, pede conselho para o pastor Antônio Carlos de novo, amém? Claro, pedir conselho antes da escolha é melhor. Geralmente depois a gente vem com problema, pastor, dá uma ideia, ele manda para o advogado, vai fazer o quê? Pastor, dá uma ideia, ele manda para o médico. Busque conselho antes. Mas se percebe que errou, se arrependa o quanto antes. Esse moço não fez, chegou ao final, mas é tão lindo que quando ele volta para casa, versículo 17, quando ele lembra da sua casa e do seu pai, diz 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele sabia de uma coisa: o lar do seu pai era um porto seguro. Nossos filhos têm as chaves da nossa casa. Hoje tem uma casa um pouco mais moderna, colocamos uma fechadura eletrônica, mas quando não tinha fechadura eletrônica, a gente deu uma chave para cada filho, e eu ainda queria uma maneira de invadir a casa sem chave. Falei: filho, filha, se você perder até a chave, e for de madrugada, e eu não acordar, a gente não acordar, se você empurrar essa porta, empurra para o outro lado, já vi que dá para entrar. E em último caso, sabe o que eu fazia? Deixava o carro destrancado. Falei: em último caso, se você precisar chegar em casa, perdeu a chave, não consegue abrir a porta, e a gente não acordar, o carro vai estar aberto, entra e dorme nele. Por quê? Porque na verdade, irmãos, eu quero que o nosso lar seja sempre um porto seguro para os nossos filhos. Que quando eles pensarem no pai e na mãe, lá pelo menos tem comida de vó. Comida de vó é boa, não é verdade? Nossa, esse mês, eu estou guardando o mês de maio e junho, por quê? Porque minha esposa, ela faz o prato preferido dos filhos.
E o meu também. Só que eu só faço aniversário em outubro. Eu passo o ano todo esperando lasanha feita pela minha esposa. Mas felizmente, o nosso caçulo Guilherme, ele faz aniversário em junho. E qual o prato preferido dele? Lasanha. Aí eu fico orando para maio passar logo, chegar junho. Porque eles sabem de uma coisa: lá em casa tem comida de vó. E quando eu falo comida de vó, é porque como pastor, quando os casais, os recém-casados da igreja casam, e a gente vai visitar um apartamento deles, irmãos, eu como antes, porque eu sei que lá só vai ter café e água. Em Campinas é assim que funciona. Eu tomo um bom lanche antes, porque sei que casa, abre a geladeira, tem nada lá dentro. Eles nem sabem fazer compra. E o café da Dolce Gusto da Nespresso, não é café feito na cafeteira, nada, Dolce Gusto, Nespresso. Mas vai numa casa de vó, meu Deus, você pode chegar de surpresa, a avó entra na cozinha, não sei que oração que ela faz, ela arruma umas coisas, faz uns barulhos, daqui a pouco vem uma comida gostosa. É ou não é? Lá em casa hoje é casa de vó, aleluia. Não passo mais fome. E falo para os filhos, vem mais vezes aqui, vem aqui mais vezes, avisa antes, que vai ter bolo, que vai ter, avisa. Obrigado, bem, pela sua paciência. Pior que é verdade, irmãos. Quando aquele filho, que tinha pego a sua parte do pai, precisou voltar, ele sabia que seu pai era um porto seguro. Pais e mães, vô e vó, vamos ser um porto seguro, amém? Mesmo se a aposentadoria é tão apertada, mesmo se a aposentadoria é muito contada para pagar plano médico, misericórdia e tudo, mesmo que ela seja muito contada, mas guarda uma sobrinha, para que quando o filho, a filha, o neto, a neta dizer, vô, pai, mãe, estou indo aí, vocês tirem aquela coisa gostosa que a gente só dá para filho, filha, neto e neta. Amém? Um porto seguro. A outra lição que eu aprendo aqui nesse texto, meus queridos irmãos, é que quando ele chega lá no seu pai, um porto seguro, o que ele faz? Ele confessa exatamente como tem que ser. Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu perdi minha dignidade. Eu não sou digno. E aqui, irmãos, tem algumas lições importantes, porque às vezes nós somos arrogantes mesmo depois que erramos. Esse filho entendeu que ele não era digno de ser chamado filho de seu pai. Não foi teatro, não, irmãos, era verdade. Porque às vezes pode ter filhos ainda que estão no fundo do poço, volta o pai e mamãe e diz, o senhor tem que me receber, só tem que me receber, porque eu nasci da senhora, só tem que me receber. Isso não é arrependimento. Pai e mãe recebem mesmo assim, mas não é arrependimento. Esse filho voltou arrependido. E aqui a lição para nós é o seguinte: quando você se arrepender, olhe para dentro de você, peça ajuda do Espírito Santo para você de fato se arrepender, não só fazer um teatro e dentro de você achar que na verdade seu pai tem que receber, sua mãe tem que receber, tem que ajudar, tem que emprestar o dinheiro. Não tem. Confesse, se arrependa e vê como seu pai e sua mãe poderão ajudar, ou como você, pai e mãe, poderão ajudar. Mas que o arrependimento seja verdadeiro, seja no íntimo, seja completo. Mas quando chegam em casa, quando ele vai em casa, o pai o aguardava, não diz quantos anos, mas o pai o aguardava. E quando ele, antes de chegar em casa, mas avistado pelo pai, o pai corre. E há duas coisas que esse pai faz, que são fantásticas. Ele abraça e beija. E aqui, queridos irmãos, para quem está criando filhos e filhas, eu fui em Águas de Lindóia, no encontro da CEPAL, quando a minha filha tinha 12 anos de idade, havia acabado de ser mocinha, tinha dado um buquê de flores para ela, quando a esposa me disse que ela tinha acabado de se tornar mocinha, e fui para o encontro de pastores da CEPAL, em Águas de Lindóia, e o pregador, o norte-americano,
levou a esposa, a filha e o genro. Ele dizia: antes de pregar, minha esposa e minha filha vão contar um defeito meu. Foi surpreendente, nunca vi antes nem depois. E no dia que ele chamou a filha dizia assim, ela já casada, adulta, em torno dos 40 anos de idade, pouco menos, ela dizia assim: irmãos, eu cresci abraçando meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Eu gostava de abraço, abraçava amiguinho, amiguinha, lá na escola, na classe, abraçava. Depois dos 12, 13, 14, percebi que os meus amiguinhos não abraçavam mais como antes, eles me apertavam. Mas eu gostava do abraço, abraço das amigas, abraço dos amigos, eu gostava, e cresci abraçando, e sendo abraçada, e percebendo que os abraços de alguns meninos não eram mais o abraço da infância. Até que um dia, ela disse: o que acontece comigo? Por que eu aceito isso? E ela disse para todos nós, ali estava cheio, ali no hotel, ela disse: irmãos, eu percebi uma coisa, faltou o abraço do meu pai. Faltou o abraço do meu pai, por isso que eu procurei tantos abraços. Até o dia que eu entendi, felizmente aí conheci esse moço que se tornou meu marido, eu não precisava mais daqueles abraços suspeitos, e eram de fato. Irmãos, eu voltei para casa acelerando meu carro, eu não vi a hora de entrar. Lembro até hoje, quando eu abri a porta do apartamento, eu lembro até hoje, foi uma cena, eu abri a porta do apartamento, a esposa estava à esquerda, a filha estava na sala, no meio da sala, eu passei direto, fui abraçar a filha. E sabe o que aconteceu? Ela estava dura, eu abraçava, ela olhava assim, eu abraçava, ela não estava entendendo. Eu falei: meu Deus, eu não quero que ela procure os outros abraços, tem o meu, até ela encontrar o abraço do amor da sua vida, tem o meu. Depois que eu voltei para abraçar e beijar a esposa, e aí, isso tornou um hábito meu, eu entrava em casa, abraçava a filha. A outra cena que eu nunca esqueço, depois de 2 meses, quando abri a porta, minha filha fazia assim. Tem uma outra história da minha vida, já é minha. Eu cresci querendo o beijo do meu pai. Porque um pastor da igreja, que era o pastor Lima, 4 filhos, 3 filhos e uma filha, eles beijavam o pai deles na igreja, e eu sou filho de um pernambucano. Tem pernambucano beijoqueiro com filho, mas o meu não era. Aí, imagina, eu fiquei adulto, fiquei barbudo, mas tinha um aqui dentro de mim: eu quero beijar meu pai. Um dia eu orei, porque crente ora. Falei: Senhor, me dá força, porque eu vou beijar meu pai hoje. O Senhor me dá coragem, que eu vou beijar, estava casado. O Senhor me dá coragem, que eu vou beijar meu pai hoje. Aí fui até o meu pai, e foi a primeira vez que eu percebi o que é beijar o rosto de um homem que não fez a barba. Que negócio espinhava. A hora que eu espinhava, falei: nossa, só beijo o rosto da minha mãe e da esposa, e agora eu beijo esse barbudo que é meu pai sem fazer a barba. O que aconteceu? Perto de 1 mês depois, aí eu passei a beijar o meu pai, passei para ver meu pai. Ele tinha ido para a feira, aquela época de feira livre. Minha mãe disse: seu pai está na feira. Eu falei: vou ver, vou ajudar meu pai a carregar a sacola. Corro para a feira, meu pai estava com 2 sacolas. Quando ele me viu, já fez assim, no meio da feira. Eu falei: meu Deus, agora é para quebrar toda a barreira mesmo, né? O pernambucano no meio da feira, dá o rosto para o filho beijar. Que tenhamos abraços e beijos para a nossa família. Amém? Pode ter certeza. Nós precisamos receber abraço e beijo. Nós precisamos dar abraço e beijo para a nossa família. Ontem, minha esposa e minha filha estavam juntas, numa exposição, e foi gostoso. Minha filha, mãe, nos deu uma neta e um neto. Foi gostoso chegar perto dela, dar aquele abraço gostoso, apertado, ela encostar a cabeça aqui. Ai, que gostoso! Veja, aquele pai deu abraço e beijo para o seu filho. Quando o filho volta para casa, ele sabe que na casa do pai e da mãe tem abraço e beijo. Amém? Pode ser uma época que as coisas estejam apertadas dentro de casa. Pode ser uma época que a aposentadoria está pequena, pode ser.
mas que os filhos saibam que pode passar na casa do pai e da mãe, que tem um abraço, que tem um beijo. Não importa a idade, vamos praticar. Amém? Quero dizer mais 2 lições aqui, e com elas concluir. Eu disse ao pastor Carlinhos que eu não ia levar tanto tempo, obrigado pelo tempo que você me deu. A terceira, 7ª lição aqui que eu aprendo com este pai, né, que está no versículo 23, 24, mas 23, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, Deus é um Deus de festa. Já imaginou? Quando essa crentaiada toda chegar no céu, o que vai ter lá? Jesus já disse, o que vai ter lá? Comida. Porque crente não fuma nem bebe, mas o que come é brincadeira. Deus é um Deus de festa. Todo dia a natureza acorda em festa. Passarinho cantando, barulho na natureza, toda a natureza amanhece em festa. Nós é que somos enroscados. Mas Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus que celebra. Jesus Cristo disse na última ceia com os apóstolos ali, ele disse assim no cenáculo, ele disse, olha, eu não vou beber mais do vinho da videira, só lá no céu, juntos com vocês é que irei beber de novo. Eu fico imaginando o semblante dos anjos, meu Deus do céu, deve ser Senhor do céu, essa crentaiada invadindo o céu, já imaginou? Claro, vocês já sabem, com todo carinho e respeito, os homens chegarão primeiro, né? Todo mundo falando baixinho, chama baixinho, olhando o céu, daí entram as mulheres todas falando até, porque diz a Bíblia que tem meia hora de silêncio no céu, os homens chegaram, e depois, meia hora depois, entram as mulheres salvas. Brincadeira, mas está escrito lá, mas não diz que é homem e mulher, brincadeira minha. Irmãos, vamos fazer festa? Festa que a gente faz, pode fazer. O bolinho, fez aniversário, faz um bolinho, compra um bolinho, ponto, casa de bolo, tem casa de bolos aqui em Jaguariúna, ponto, tem casa da avó Alzira aqui também, bolo da avó Alzira, bolo da tia Amélia, compra um bolo, pronto, facilita, põe uma velhinha lá, se não quiser comprometer a idade, põe só aquela azulzinha lá em cima, pronto, e canta parabéns, mas vamos festejar, irmãos. O pai faz o quê? Festa. O pai celebra. Você tem alguma coisa para celebrar já neste ano? Nós estamos celebrando. Nossa filha já fazia um tempo que era vendedora autônoma. Difícil. No mês, final de março, amor, o começo de abril? O começo de abril. Ela foi chamada por uma empresa. No primeiro mês, já bateu a meta e ultrapassou. Tempos orando. Chegaram as crianças, arrumou o trabalho, teve que pedir demissão do trabalho, e criando os filhos, e fazendo, tem o dom de venda, vendedor autônomo, mas é difícil vendedor autônomo. E a gente orando. Até que, no final de março, foi indicada para uma vaga, está trabalhando, já bateu a meta no primeiro mês, e ganhou um bônus. Temos que festejar? Temos. Vamos festejar. Vamos agradecer a Deus, vamos cantar. Ore para minha esposa fazer mais lasanha. Vamos festejar com lasanha, com maionese, vamos festejar com macarrão, com arroz, com feijão, com churrasco. Vamos festejar. Interessante, Gênesis 21, 8. Diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Irmãos, que sabedoria de Abraão! No dia que o menino desmamou, não mamava mais na mãe, que ele fez? Churrasco, banquete. Vou te dar uma dica: arrume algum motivo bom para fazer uma festa. Se você chamar a família para uma festa, mãe, pai, o que aconteceu? Choveu ontem, eu quero fazer festa porque choveu.
Eu hoje estou fazendo festa porque o time do outro ganhou, porque o meu não ganha mais. Eu vou fazer festa porque o time do meu genro corintiano ganhou, então vou fazer festa, porque o meu não ganha mesmo, então eu não vou ficar chorando, vou celebrar com ele, vamos fazer festa, porque o seu time ganhou, pelo menos, enquanto o meu não ganha, o seu ganha, eu vou festejar. Por fim, queria dizer o seguinte, essa parte é doída. Quando você achar que foi injustiçado na sua família, dê o perdão e peça ao Senhor o fruto do Espírito Santo. E aqui eu vou dar um testemunho pessoal. Eu tenho um irmão que puxou o lado italiano da família, olhos verdes, magro, que dá até raiva, nunca engorda, alto, puxou para o meu tio italiano, eu puxei para o meu lado nordestino da minha família, baixinho, eu tenho 1,82 m, bem socadinho, que deu 1,70 m. Aí um dia, e para piorar, eu era gordinho, e devagar. Aí meu pai usou uma psicologia, que eu não sei onde é que ele achou essa psicologia, que aula que ele teve nessa psicologia, ele falou, filho, vem aqui. Ô Marquinhos, vem aqui, leva isso aqui para sua mãe. O menino foi um raio, pá, voltou, tem mais alguma coisa, pai? Ele falou, agora Fernando, leva. Quando eu voltei, esse filho, você parece uma lesma. Jesus amado. Parei, pensei, e de vez em quando, a gente morava numa casa terra, passava uma lesma, parecia que ela desmanchava, eu olhava aquilo, parecia, deve se acabar. Eu falei, meu Deus, uma lesma, eu vou me acabar daqui a pouco em algum lugar. Teve uma hora que eu falei, quer saber, numa consolesma nada, eu vou correr, vou passar meu irmão, mas eu vou correr. Estou correndo até hoje, irmãos. Concordam? O que eu fiz naquele momento, irmãos? Me agarrei com a minha mãe. Eu entendi que meu pai gostava mais do meu irmão. Eu não entendi a psicologia dele. Falei assim, meu irmão gosta mais do meu pai gosta mais do meu irmão. Eu vou agarrar na minha mãe. Virei um filho manhoso. Mãe, sabe aquele filho? E meu irmão não, todo, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Eu não, agarrado ali, moral da história, quem ganhava o prato melhor? Eu era manhoso. Mãe, estou com dor aqui. Mãe, quando eu queria lanche e refrigerante, mãe, estou com uma dor. E minha mãe tinha uma cultura na família, dizia assim, se está com uma dor, deve ser lombriga. Foi uma bênção para mim esse tal de lombriga, irmãos. Agradeço ao Senhor pela lombriga. Porque quando eu estava com alguma coisa, minha mãe dizia assim, você está com vontade, então mãe, com vontade de lanche, pastel e refrigerante. E minha mãe, achando que era lombriga, pagava, aleluia. Meu irmão acabava levando, porque ele não ia pagar lanche só para mim, e levava meu irmão também de carona, e ele também ganhava o lanche. Mas por um período, aquilo para mim era uma injustiça. Era uma injustiça. Não sei, quem tem mais de um irmão, uma irmã na família, talvez se perguntasse para você, quem que sua mãe gosta mais? Talvez se pergunte para você, quem que seu pai gostou mais? Para aquele filho, aquela filha que acha que o pai e a mãe gostam mais dele ou dela, maravilha. Mas pensa na irmã ou no irmão, que cresceu achando que a mãe gosta mais do irmão, da irmã. Pensa. Eu estou dizendo isso porque isso foi o sentimento do filho mais velho. Porque veja, ele ficou trabalhando, ele honrou seu pai, ali recebeu sua parte, mas não gastou, não usou, recebeu. Quando o filho vem, ele se sente o quê? Injustiçado. Eu não gastei, eu não desperdicei, está tudo aqui, mas ele desperdiçou tudo e meu pai ainda faz festa para ele. Injustiça. Eu quero dizer, se alguma vez você como filha ou como filho, se sentiu injustiçado ou injustiçada dentro da sua família, dê o perdão. Dê o perdão. Perdão para os pais, perdão para a irmã, para o irmão, dê o perdão. E entre na festa. Amém? E entre na festa.
É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina no Evangelho. Pagar o mal com o bem. Perdoar quem nunca veio pedir perdão. Tem pessoas que nós temos que dar o perdão, mesmo que elas nunca venham pedir o perdão. Eu quero com isso concluir, usando um exemplo famoso da Bíblia, que é o José do Egito. Lembram? Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Ele foi esquecido pelo copeiro. E 16 anos depois, aproximadamente, seus irmãos aparecem. Ele tinha sido vendido por eles. Eles aparecem. Na minha Bíblia conta que José chorou 7 vezes. Se você quiser procurar lá em Gênesis, a partir da história de José, ele chorou 7 vezes. Abraçando os irmãos, beijando, dando perdão e dizendo ao final: é verdade que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Eu vim primeiro. Vocês acham que eu fui vendido, mas na verdade José foi enviado. Às vezes na vida nós somos vendidos, às vezes na vida nós somos traídos, às vezes na vida nós somos esquecidos, mas guarde uma coisa: Deus nunca esquece de nós. Amém? Vamos ficar em pé. Agradeço a paciência de vocês, de me ouvirem com atenção, de participarem. Agradeço o convite do pastor Antônio Carlos, mas eu quero fazer um convite. Sua família está precisando de algo que você pode fazer. Sua família precisa do seu perdão. Sua família precisa da sua compreensão. Sua família precisa de você, em alguma área, e está difícil corresponder o que a família está precisando. Seja você jovem, adulto, idoso, Jesus quer nos usar na nossa família. Você aceita? Aceita. Não vou pedir que venham à frente, a não ser que for alguém para aceitar o Senhor Jesus Cristo, oficialmente. Vocês querem que nós oremos por vocês? Quem quiser que a gente ore por você e sua família, venha à frente. Eu não ia convidar, mas resolvi convidar alguém que quer que nós oremos por você e sua família, venha à frente. Homens, mulheres, pode ser o casal, pode ser a família, se há algo na sua família, que Deus pode te usar, que Deus pode te usar. Se há algo nesta noite, nessa história, que o Senhor falou com você, seja como pai, seja como filho que perdeu tudo, seja como irmão que foi injustiçado, seja como família que precisa de você, mais do que você tem para oferecer, para amar, para perdoar, nós estamos com você, porque nós não somos diferentes de você, nós estamos com você, não somos diferentes de você. Nós não somos perfeitos, nós somos todos imperfeitos. Você vem aqui à frente, como pai que teve que repartir e perdoar, ou como filho que foi, errou, perdeu, ou como filho que ficou em casa tudo direitinho e foi injustiçado. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, Pai, obrigado porque o Senhor Jesus contou essa parábola, que tem uma riqueza enorme para nós, de tal forma que nesta noite, cada um de nós, eu imagino, Pai, se viu em algum desses momentos, se viu, talvez, tomando uma escolha errada, se viu pagando um preço caro pelos erros que fez, se viu trazendo uma dor tão grande para a sua família, deixando o seu pai com saudade, muitos anos, se viu deixando o irmão, deixando ali, ou também como pai, precisando abrir de novo a porta do abraço, a porta do carinho, a porta do beijo, a porta do refúgio, a porta do recomeço, porque, ó Pai, algumas pessoas da nossa família que precisam de uma oportunidade para um recomeço na sua vida. Pai, eis-nos aqui,
Como cantamos nessa noite, eis-nos aqui, Senhor, precisamos, Senhor, do Espírito Santo em nós, porque só Ele tem o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, só Ele tem, e nós precisamos. Confessamos a Ti, nós precisamos. Essa é uma missão, como filhos, como pais, como casal, essa é uma missão como irmãos de sangue, essa é uma missão, Pai, que nós precisamos do Espírito Santo para nos transformar na pessoa que vai ajudar uma bênção para a família, para o lar. Pai, pedimos perdão ao Senhor, porque tem oportunidades que a gente não tem vontade de abraçar, nem de beijar, a gente está irado, com bronca. Tem misericórdia de nós, porque às vezes a gente, ó Deus, não atende o telefone, ó Deus, a gente se isola, a gente some, porque nem quer ficar naquele momento no meio da família. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós já erramos, ó Deus, e certamente não somos perfeitos, ainda faremos erros pela frente, mas Pai, confessamos e pedimos o Teu perdão. E pedimos que sejamos cercados de conselhos, ó Deus amado, para a gente errar menos daqui para frente. Somos perdoados por tudo que já fizemos, acertamos e erramos no passado. Por tudo que erramos, temos o Seu perdão, estamos perdoados. Não vamos levar a tristeza do passado, dos erros do passado, para frente conosco, não. Nós vamos levar o perdão, a graça de Jesus, para a nossa família, pelas próximas gerações, ó Pai. Perdoa-nos, restaura-nos e, ó Deus, que o Espírito Santo opere em nós maravilhosamente, com frutos e com dons. Oramos nessa certeza, aceitamos essa certeza do Teu perdão e da presença do Teu Espírito Santo em nós. Aceitamos, acreditamos e sabemos que voltaremos para casa, ungidos pelo Espírito Santo, para ser o melhor de nós para a nossa família. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glórias a Deus, amém. Sim. Já vi que além de mim tem um outro irmão querendo falar aqui na frente. Eu acho que é o mesmo que eu estou pensando aqui, é isso? Não? Amém. Como ontem foi aniversário de casamento do pastor Antônio Carlos, da Silvia e do Davi, eu queria chamá-los para nós orarmos por eles, amém? Família linda, bênção de Deus, joias do Senhor. Davi, aleluia, que bênção. Meu amigo barbudo, barba branca. Está disfarçado. Está dizendo. Chegou a mim, está chegando, na barba. E Silvinha, você é um tesouro de Deus, pastor Antônio Carlos. Amém. Não tinha esposa melhor nesse mundo para ele, que é você. Amém. Eu também acho que ele é um marido, não tinha outro marido melhor que ele para você. E o Davi, esse presente de Deus, maravilhoso, para os pais, para a família, e para a igreja também, amém? Vamos orar por eles? Estenda as suas mãos aqui. Ó Deus querido e Pai celestial, queremos dar graças ao Senhor por essa família, esta família que o Senhor formou, aleluia, esse casamento que o Senhor gerou, ó Deus amado, ó Deus, glórias a Ti, ó Deus bendito, porque o Senhor é o Deus deles, é o Deus que habita neles, é o Deus que está com eles, ó Deus, como prometeram um dia, na alegria ou na tristeza, na bonança ou na tempestade, na riqueza ou na escassez, na juventude ou na meia-idade, e até a terceira idade, o Senhor sempre está com eles. E o Davi vai crescendo, se tornando cada vez mais um menino inteligente, estudando, crente no Senhor, ó Deus amado, crescendo no meio da igreja, no ambiente dos irmãos da igreja, ó Deus amado. Te louvamos pela vida do Davi, te louvamos pela vida da Silvia, por suas virtudes, por ser uma esposa fiel, idônea, sábia, no seu lar, e por onde juntos como família estão.
E, Pai, pelo teu servo, pastor Antônio Carlos. Ó Deus, ele é ungido do Senhor, separado do Senhor, preparado pelo Senhor, uma bênção do Senhor, juntamente com a Silvia, com o Davi, uma bênção do Senhor para todos nós. E neste final de semana, quando celebram o aniversário de casamento, nós também agradecemos ao Senhor, louvamos ao Senhor, e juntos como igreja, os abençoamos em nome de Jesus. Sempre, em todas as áreas, por todo o futuro, até Jesus voltar, estão abençoados e cobertos de bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir essa família? Graças a Deus. Isso, é isso. Faz as minhas vezes aí, Davi. Pastor Fernando, temos aqui um mimo da nossa igreja, uma semente que nós gostamos de sempre semear na vida dos irmãos. Uma alegria muito grande. Você sabe que você mora aqui. E eu gosto de morar aqui. Temos uma amizade, graças a Deus, muito boa. E muito obrigado por esse tempo precioso para nós. Que Deus também continue abençoando cada dia mais sua vida, ministério. Eu o conheci, ele tinha barba preta e cabelo preto. Eu estou ficando igualzinho, só que eu estou disfarçando, vocês sabem, né? Estou dando umas disfarçadas. Luzes invertidas, Mas olha para onde eu caminho, ó. Estou ficando igualzinho. Mas se eu ficar parecido com o Senhor em todas as áreas, vou ficar feliz. Deus abençoe. Amém. Receba a bênção, irmãos, da parte de Deus. Pai amado, eu abençoo os seus filhos e filhas que aqui estão. Ó Deus, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a semana que se inicia hoje de cada um de nós. Pai bondoso, que os teus anjos estejam acampados ao redor de todos os seus filhos e filhas que aqui estão, que estão em casa nos assistindo pela internet. Ó Deus, que o Senhor abençoe o trabalho de nossas mãos. Pai, que o Senhor abençoe e cubra nossos filhos, ó Deus, guardando-os de todos os perigos. Que o Senhor também nos guarde, ó Deus, de tudo, ó Deus, que possa nos trazer prejuízo. Que a tua boa mão, ó Deus, nos conduza durante essa semana, para que caminhemos passos firmes na presença do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo, sejam sobre todos os seus filhos e filhas que aqui estão e estão em casa. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não vá embora sem dar um abraço aí na sua família, nos irmãos. Deus abençoe. Vá em paz. Quarta-feira temos culto aqui, hein? Deus abençoe.